Olá, eu sou o Lucas, economista da BeHub, e hoje viemos trazer para vocês o relatório do setor empresarial com a dinâmica das empresas no Brasil. Então, primeira fotografia, estamos falando de 23 milhões de CNPJs ativos, e desses 23 milhões a gente pode separar isso em porte, em tamanho e, sobretudo, algumas questões regionais, como que a concentração entre os estados e tudo mais. Quando a gente olha especificamente do ponto de vista de macro-região, dessas 23 milhões, mais de 50% estão no Sudeste. Mas o que são essas empresas? Então, do ponto de vista de porte, a gente está falando em duas proporções que são interessantes. Para cada uma empresa que é não MEI, ou seja, uma empresa que ela pode ser microempresa, empresa de pequeno porte, médio porte, até grande porte. Para cada uma empresa dessa, você tem pelo menos duas empresas MEIs ativas. Então, essa proporção 1:2 chama muito atenção. E quando a gente olha para cada uma empresa de grande porte, então, dentre as grandes empresas, você tem 9 outras empresas de microempresas e MEIs ativas. Então, são duas questões de composição que chamam muito a atenção. Bom, continuando ainda nessa análise, a gente pode olhar como que isso está por região, tanto em região quanto o total de empresas MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte e grande porte. Então, acessem o link com o relatório para ter mais informações. E a gente pode seguir também com uma outra análise, que é a idade das empresas, também em setores específicos, para dar uma olhada. Por exemplo, indústria extrativa, que é uma indústria que está há muito tempo, que tem a ver com toda uma relação familiar, não local, de autoestabelecimento. Você tem, por exemplo, mais de 50% das pequenas indústrias extrativas, elas têm uma idade de 14 anos. Isso quer dizer o quê? Que 14 anos é uma empresa que está há um tempo relativamente grande quando você compara com outros dois setores, por exemplo, comércio e transporte. Então, comércio, que hoje a gente está falando só de microempresas, tá? Microempresas do comércio são 5,7 milhões de empresas ativas. E dessas, a idade é de 6 anos. Isso quer dizer o quê? Que mais de 50% das empresas de comércio têm até 6 anos. O dado é mais impressionante ainda quando a gente olha o de transporte, na qual dos 1,7 milhões de microempresas de transporte, a idade é de até 4 anos. Bom, e aí acho que 6 anos, 4 anos começa a fazer relação com o que o pessoal chama de Vale da Morte, que é justamente os 5 anos de existência de uma empresa, na qual muitas empresas ficam no meio do caminho. E aí a gente quis analisar um pouco mais esse Vale da Morte em alguns setores, como por exemplo, quando a gente olha os MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte, a gente faz o seguinte, a gente divide o total de empresas de 5 a 10 anos pelo total de empresas de 0 a 5, para ter uma ideia do quanto que isso representa. Se fosse sempre a mesma coisa, se você sempre tivesse empresas sendo constituídas e não fechando, a gente teria um tipo de proporção que fosse pelo menos acima de 1, né? Porque as empresas vão surgindo, mas as outras continuam. E o que a gente tem, na verdade, é sempre uma proporção menor do que 1. O que chama atenção pra gente aqui? É que quando a gente olha, por exemplo, essa regra, né? Para o caso dos MEIs, ele estava em 23%, ou seja, quando a gente olha lá, especificamente em 2022, você tinha 1,7 milhões de empresas de 5 a 10 anos e 9,3 milhões até 5 anos. Agora, especificamente em 2025, esse 1,7 saltou para 2,5, o que é um salto bem expressivo. E o de até 5 anos, de 9,3 foi para 9,4. Mais ou menos constante. Então, o que aconteceu foi que houve uma sobrevivência maior das MEIs e a gente pode fazer essa análise nos outros casos também. A gente não pode falar de empresas e não falar das condições de crédito na qual o promovedor tanto de crescimento, quanto de capital de giro, quanto de provisionamento de novos empreendimentos, tudo isso tem a ver com condições favoráveis de crédito. A história que a gente vê no Brasil hoje é que o crédito está caro. E está caro para as empresas e para as pessoas físicas e jurídicas, né? No caso das empresas, a gente pode ver que ela acompanha muito a taxa Selic, só que ela é sempre acima, claro, pelo fator de risco, né? Bom, qual que é a perspectiva quando a gente vê isso? A gente vê uma taxa Selic hoje alta, e essa taxa Selic alta ela deve se manter ainda num patamar elevado até o fim do ano que vem.
Então, essas condições de crédito acabam ficando desafiadoras para as empresas que mais precisam de crédito para cobrir as suas despesas ou fazer novos investimentos. Quando a gente olha, então, o total de crédito, então o crédito real para as pessoas jurídicas, a gente vê um leve arrefecimento, por exemplo, naquele financiamento para um capital de giro. Então, você fazer um empréstimo para cobrir o capital de giro. Isso houve uma diminuição. E aí, então, a gente pode ver também o próprio reflexo disso com o aumento da inadimplência em alguns dos setores, né? O que a gente tem de cenário, então, para esses casos é a taxa Selic deve continuar acima de 2 dígitos, isso fica desafiador. O crédito, ele fica sob pressão, então os bancos vão ficar sempre de olho naquela variável de inadimplência para saber o quanto que eles vão emprestar ou não. E as instabilidades não estão só nesse cenário, mas também em alguns cenários, tanto da macro nacional quanto internacional. Mas as oportunidades, elas estão aonde? Mesmo com juros altos, a gente pode ver que o consumo continua alto e crescente. Então, a gente ainda tem uma massa salarial representativa e esse aumento da renda dos brasileiros, eles surgem como uma oportunidade para demandas e bens específicos, para negócios que vão ter, por exemplo, uma capacidade de se adaptar nesse novo contexto. Então, se você tiver interesse em saber disso e muito mais, acesse o nosso material e siga para os próximos.